Olá, minhas amigas e meus amigos da GCM de São Paulo. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro, hoje apresentado por mim nesse primeiro bloco, né, Vilar? Sim. Nosso companheiro Vilar. E em seguida teremos a participação do nosso diretor Márcio e a nossa colaboradora Stephanie. Fique por dentro, compartilhe, se inscreva, dê o joinha nos nossos vídeos para que as informações do seu sindicato cheguem o mais longe possível e compartilhe com seus colegas. Vilar, temos um assunto meio triste, espinhoso, muito ruim, pior, além do momento ruim que a gente está vivendo com a pandemia, que foi um atentado em uma escola lá em Santa Catarina, na cidade de Saudades, né? Saudades, Santa Catarina. E onde uma pessoa teve um surto e atentou, né? Tirou a vida de 2 professoras e 3 crianças numa creche. Sim. Muito triste isso daí. E eu queria que você desse uma explicação, um posicionamento do que aconteceu ali do ponto de vista da segurança. Wanda, a gente tem que fazer uma análise, né, que eu elenco como uma síndrome do Titanic, né? O que é a síndrome do Titanic? Por que morreram tantas pessoas no Titanic? Porque ele era um barco inafundável. Ele era inafundável, né? Tem até a lenda lá que diz que nem Deus afundava o Titanic, enfim. Então não havia necessidade de botes salva-vidas Suficientes. para um navio que não afunda, né? Então, se nós pegarmos a cidade de Saudades, Santa Catarina, deve ter um índice baixíssimo de violência, de criminalidade, né? É uma cidade com um pouco mais de 9 mil habitantes e não possui guardas municipais. Então, a cidade não tem a corporação Guarda Municipal de Saudades, Santa Catarina. E aí nós temos que fazer uma análise do passado. Não é a primeira vez que isso acontece em escola. Isso já aconteceu outras vezes. Nós tivemos isso no Rio de Janeiro, que é uma guarda que até hoje é desarmada, né? Naquela ocasião, houve uma intervenção de um policial militar lá que evitou que aquilo se tornasse ainda maior, tivesse mais vítimas, né? Depois nós tivemos uma escola em Minas Gerais. O funcionário entrou lá, surtou, pôs fogo na escola, morreu uma professora lá, algumas crianças, né? A cidade não possui guardas municipais. E ela tem uma peculiaridade que ela tem um PIB per capita muito baixo. Então é uma cidade muito pobre. Ela tem, acho que, se eu não me engano, mais de 100 mil habitantes. Mas é uma cidade muito pobre. Nós tivemos também aqui em Suzano, na região metropolitana de São Paulo, lá 2 ex-alunos da escola, lá adentraram a escola, fizeram uma barbárie lá terrível. Suzano tem guarda municipal. Mas a Guarda Municipal de Suzano, ela começou a se armar em 2018. Então entenda, se ela tinha 10, 12 anos de existência, a cultura da guarda era uma cultura de guarda desarmada. Você não consegue fazer segurança pública desarmado, né? Como é que você vai pedir para um agente, entre num local onde tem alguém armado, disparando uma arma, e você vai lá desarmado para defender as pessoas? Dê a solução, não existe. Exatamente, não tem, né? E agora acontece novamente. E aí eu fazendo algumas pesquisas, tem um município aqui no estado de São Paulo, chama Estiva Gerbi. Ele é muito parecido com a cidade de Saudades, porque ele tem 11 mil habitantes, né? Um PIB per capita de parecido ali, similar. 35 mil mais ou menos. Então vamos falar em termos de economia, são muito parecidas, mas Estiva Gerbi tem guarda. Em Estiva Gerbi, no ano passado, houve um homicídio. E em anos anteriores, 4 anos anteriores, não houveram homicídios na cidade, que possui guarda municipal. Então fica a reflexão, até quando o nosso Titanic não vai ter bote? A reforma previdenciária vai tornar isso mais complicado ainda, porque vai desestimular um prefeito ter uma guarda municipal. Falar, então eu ponho aqui, vê o outro prefeito tira, né? E fazendo uma análise de uma cidade como a cidade de Saudades, onde a cidade mais próxima, onde teria os recursos, a polícia militar, Chapecó, estava a 1 hora de distância, né? E para quem trabalha na área da segurança pública, sabe que essas situações, elas acontecem em segundos. São segundos. Agora, incrivelmente, aqui em São Paulo, a gente não escuta falar disso, na capital de São Paulo, graças ao bom Deus, né? Sim. Será porque, por mais defasada que esteja a guarda, por mais sucateada que ela esteja, porque ela está sucateada, né? A Guarda Civil Metropolitana está sucateada, mas ela ronda as escolas. Então, ela se faz presente. A presença, ela inibe, né? Ela se faz presente. Então, ou seja, será que isso não inibe uma ação de violência? Porque, veja bem, se tem louco lá em
Saudade, Santa Catarina, com 9 mil habitantes, quanto será que nós temos aqui numa cidade de 12 milhões de habitantes? Né? 12 milhões de... E existem locais de São Paulo que a relação habitante-guarda passa de 4 mil, o que é um absurdo. Passa de 4 mil. Você pegar, por exemplo, Vitória do Espírito Santo, na época da greve da Polícia Militar, a relação lá era parecida com Nova York, mais ou menos. 400, 500 habitantes para um GCM. Aqui nós temos regiões que chegam a 4, 5 mil. Se você pegar a região da subprefeitura, que é coberta pela guarda, e dividir pelo efetivo da GCM, que atua no local. As unidades da guarda. Mas nós temos algum efeito, né? É possível fazer uma análise desse efeito. Nós vamos proibir facão ou não? Vai ter uma lei proibindo, não pode mais comprar katana. Katana vai ser proibido porque o cara entrou na escola com a katana e tal. Então, essa reflexão que nós temos que fazer é o seguinte: a PEC 32 ela está a caminho. Né? Ironicamente, você sabe como é que eu tomei conhecimento desse fato terrível? Sim. Numa página de apoiadores do Bolsonaro. Né? Ou seja, o cara que está escrevendo ou propondo o fim das guardas faz uma publicação, olha que terrível, aconteceu na escola, numa cidade que vai ser... já é afetada, porque não tem guarda, mas será muito mais afetada. Por quê? Porque vai ter o desestímulo de ter GCM. Então, acho que nós temos que parar com o quê? Com a síndrome de Titanic. Segurança pública é necessária. O município tem que fazer a sua parte. Dinheiro tem, porque se o Estima Gerbi consegue, Saudades também consegue. Vilar, só um pequeno comentário para você. Para todos, na verdade. Sim. A lei do SUSP, ela atribui responsabilidade da segurança pública aos prefeitos. Sem dúvida. Não é uma discricionariedade, é dever. Temos que comprar bots. É importante. Uma guarda municipal, independente do efetivo, ela previne muitos crimes. Sem dúvida. Aqui é difícil mensurar o que poderia acontecer, mas é importante. E como bem pontuou o Vilar, a reforma administrativa vai elitizar a segurança pública. Cidades que têm mais interesse e mais recursos terão melhores condições de segurança pública, porque vão poder pagar, né, as empresas privadas e por aí vai. E isso é um risco muito grande para o serviço público. Exatamente. As aparências costumam enganar e, às vezes, escondem armadilhas. A reforma administrativa do governo federal ameaça não apenas servidores públicos, mas toda a sociedade, ampliando o poder de políticos para favorecer seus apadrinhados e perseguir servidores concursados. Leia, informe-se. Depois pode ser muito tarde para voltar atrás, hein? Acesse nãoapec32.com.br e veja o posicionamento de cada parlamentar. Reforma administrativa, presente de grego para os brasileiros. Evandro, mais um capítulo na novela Banco de Horas. Né? Para a gente relembrar, o Banco de Horas, inicialmente, foi vamos chamar de um acordo coletivo? Sim. Né? A secretaria, junto com o sindicato, elaboraram aquela portaria que fazia análise lá do Banco de Horas, com base do 12 por 36, com base no diarista. Né? Aí nós tivemos a súbita nova verificação da AJ, da SMSU, né? E agora nós temos mais um capítulo dessa novela. Bem, a portaria 61, Vilar, ela foi instituída, como você bem pontuou, é uma espécie de acordo coletivo nosso no serviço público. O serviço público não tem acordo coletivo, mas é uma espécie. Foi editada a portaria para garantir que o guarda não trabalhasse horas depois do seu expediente normal e ficasse no prejuízo, até porque a gente gostaria muito que tivesse a possibilidade do adicional, né? A hora extra, mas precisa de uma legislação, não conseguimos. Não fosse escravizado, né? Isso. Porque se deixar na mão da administração pública, ela escraviza o trabalhador. Se deixar na mão de alguns chefes, né? O guarda ia trabalhar horas e horas e aquela história, o RTP cobria. Trabalha 36 e folga 12. Lá no passado, o pessoal mais antigo sabe, o RTP cobria tudo.
Você trabalhava 16, 18, 20, o RTP cobre. E aí o chefe é que decidia, meu amigo, eu vou te dar folga. Não é meu amigo, o RTP cobre. Era mais ou menos isso. E a portaria 61 foi para pôr um fim nisso. Sim. E colocou um fim. Recentemente, a nossa secretária emitiu a portaria 22, que está ligada a questões sanitárias, por causa do Covid, né? Reduziu o horário do pessoal diarista, né, de 8 para 7 horas. A portaria, ela fala o seguinte, a 61, a portaria mesmo que ela fala, que o banco de horas que será acrescido, no pessoal plantonista principalmente, é aquela diferença entre o que o diarista trabalha e o plantonista vai, trabalha também, faz a subtração e é aquilo. Como antes era 8 horas, aquele valor é 1. Como diminuiu agora para 7, tem que acrescer essa 1 hora, né, do diarista para o plantonista. Tivemos acesso, Vilar, a uma informação do comando, o comando acho que de boa vontade, teve a iniciativa, achou realmente está correto esse tipo de entendimento, e tem um e-mail que eu tive, nós tivemos, vou até mostrar aqui depois, esse e-mail dizendo que era para crescer o horário. Não sabemos o que aconteceu, né, até porque eu conversei com o comandante sinalizou positivo, que achava justo. Passado algum tempo veio uma ordem interna, né, uma ordem de serviço do subcomando, óbvio, determinado pelo comandante, para que essas horas que foram acrescidas fossem descontadas, né, que dessa diferença. O sindicato, ele já oficiou a secretaria, né, pedindo que fosse incluído isso aí. Como o comandante já teve essas decisões, a gente se antecipou e fomos ao secretário, a secretária, que é a chefe do comando. Sim. Estamos aguardando a manifestação formal da secretaria, né, diante da ordem que saiu. Temos a impressão que vai ser negativa, e assim que tiver essa negativa, o sindicato irá ingressar com as medidas judiciais cabíveis. Seja uma representação do Ministério Público do Trabalho, uma ação judicial, a gente vai avaliar com nossos advogados para ver qual a melhor opção nessa questão. Estamos aguardando essa resposta. Mas, de novo, é mais um imbróglio, né, nessa grande novela que é a Portaria 61. A Portaria 61 foi uma luta muito grande do sindicato lá em 2015, se eu não estiver enganado, 15 para 16, se eu não estiver equivocado, mas de qualquer maneira foi uma luta do sindicato para acabar com o tal do RTP cobre tudo. E sair da mão do chefe que decide se eu dou ou não folga quando você guarda. Pega uma ocorrência, fica além do horário. Ou às vezes, em muitos casos, você pode lembrar muito bem, aquela época que dava o seu horário, o chefe me leva para casa. Né? Aí você ia levar o cara para casa, chegava 4 horas, 5 horas depois, né? E aí ficava ao léu, né? Discricionalidade do chefe, senão eu te dou assim, banco de horas. Famoso azar militar. Azar militar, bem lembrado, esqueci disso. O azar militar. Então pedimos a todos um pouco de paciência, o sindicato está atento, estamos estudando as medidas, só que tudo tem seu tempo, né? Não posso... A resposta administrativa tem que vir, né? Tem que aguardar, não tem jeito. É isso aí. Vilar, um outro assunto que está causando preocupação, dúvidas com o efetivo, está ligado ao EQP. O EQP, como todos sabem, é uma exigência legal, entendeu? Para o porte de arma, né? Para o convênio junto com a Polícia Federal, e houveram algumas novidades, né? Novidades, e o Vilar, quero que você faça um comentário sobre isso aí, Vilar. A gente ainda tem uma certa dificuldade na guarda, que é de padronização, né? A gente até brinca que cada inspetoria é uma guarda. E às vezes cada plantão é uma guarda, né? Muda completamente. Então eu posso falar uma experiência, porque eu sou lotado na ID30, né? Já passei pela primeira etapa do EQP, ou seja, já fiz a minha carga horária lá no descentralizado na base. Eu achei muito bom. Por quê? Primeiro que eu não preciso me deslocar até a academia, né? Eu não pego vale transporte, mas quem pega vale transporte, quando vai fazer curso na academia, é prejudicado. Porque imagina se o cara precisa de 3 conduções para ir até a academia, mas ele só recebe 2 para ir até a sua unidade. Eu nunca ouvi falar de fazer um adendo lá e pagar um vale transporte maior para a pessoa, até porque eu pago pela unidade de lotação, né? Naquele período você está à disposição da academia. Então eu achei isso já muito bom, porque isso facilita muito a nossa vida, é óbvio. Eu sou da equipe noturna, tive que fazer de dia, né? Mas não dá para ganhar todas, né? Quem sabe um dia nós vamos ter equipe noturno, né? Você vai no seu plantão normal
e faz dentro da sua... Eu que não vejo problema, né? Porque agora é 24 horas, então... Então, não, mas os instrutores, né? Sim. Mas... então, é a limitação de instrutor, né? Que deve causar esse problema. A administração, ela tem condições... Não, eu acho que, então, pode evoluir, inclusive, mais. Por exemplo, nós temos lá na academia o stand virtual de tiro. Né? Então, se você pegar aí, por exemplo, o Pacheco, que é um dos nossos instrutores, né? Fiz um curso há um tempo atrás com ele, e ele explicou no curso dele, por exemplo, que a melhor técnica, para melhor apurar a técnica, ele fazia disparo a seco, então, com munição de manejo e tudo. Então, ou seja, não precisa efetivamente ter o disparo para você melhorar a sua técnica, para você ter capacidade de executar o serviço. É óbvio que a corporação precisa saciar aquilo que a lei exige, né? O X número de disparos, enfim. Né? Mas para efeito de qualificação, por exemplo, se nós tivéssemos nos COPs, por exemplo, stands virtuais, eu acho que isso ia dar uma qualidade... muito grande, um salto. Muito grande, um salto para a guarda. Né? Nós vamos chamar assim, nós demos um primeiro passo. Nós saímos daquela ideia que tinha que ser tudo na academia e deu uma descentralizada. É possível fazer. Está sendo possível fazer. Né? Então, acho que é louvável essa medida. Né? Eu, pelo menos, achei muito boa. Óbvio, né? Se nem Cristo agradou todo mundo, né? Não vamos poder esperar que 100% da guarda vá se sentir agraciada nesse sentido. Mas acho que foi uma boa iniciativa. Espero que nossos policiais busquem os conhecimentos. O instrutor vai lá dar a legislação. Eu tive aula lá com aula de direito lá. Algumas coisas que a gente tinha algumas dúvidas. Né? Isso foi sanado, né? Como atuar na rua, por exemplo, prisão em flagrante, crime que é de ação condicionada, como é que você executa, onde você vai cometer o abuso de autoridade, né? Porque é uma lei nova, inclusive, uma lei muito perigosa, inclusive, porque ela não só apena o servidor com a pena criminal, mas ele também apena o servidor no dinheiro. O cara vai ter que cumprir uma pena e pode ser que ele tenha que indenizar a pessoa que foi vítima do abuso de autoridade, né? Então, aproveite o EQP, né? Absorva o máximo de conhecimento e, quiçá, a nossa administração melhore cada vez mais essa estratégia. Vilar, eu só queria deixar uma coisa pontuada, né? Que é com relação a alguns readaptados me ligaram, eu vou citar o nome do colega. Sim, não. É o Rogério Fernando Moura, né? Sim. Não tem nenhum problema. Ele falou que parece que está tendo algum problema ligado ao readaptado. Não, eu sinceramente ainda não tive o contato, a informação dele, do que está prejudicando ele. Mas a gente vai procurar o Moura, vamos conversar para ver qual que é a questão que ele vai levantar e, obviamente, a gente vai tentar negociar, conversar com a administração pública, como bem disse o Vilar, para aperfeiçoar melhor. De repente, algumas coisas passam despercebidas. Mas a ideia, num todo, como bem pontuado, ela é boa. É boa. Ela é uma iniciativa. Tomara que a gente melhore cada vez mais. Né? Exatamente. Olá, minhas amigas, meus amigos da Guarda Civil Metropolitana, guardas municipais de todo o Brasil. Sou o Márcio, diretor de Sindiguardas. Estamos começando o bloco mais bonito do programa, né? Estou acompanhado aqui pela nossa colaboradora Stephanie, que juntamente com a Beatriz, a Roberta, a Patrícia, o José Wellington, o Leonardo, a Dulcimar, o Flávio e a Moara Kise compõem o quadro de colaboradores do Sindiguardas SP. Nós trouxemos ela aqui para apresentá-la porque quando você liga aqui no sindicato, quando não é ela, é a Beatriz ou a Roberta ou a Patrícia que atende, ou o Leonardo ou o José Wellington, né? E aí você conhece a voz, mas não conhece a pessoa. Então, estamos aqui apresentando a Stephanie, uma das nossas colaboradoras. Stephanie, fala pra gente, voltamos a atender presencialmente? Sim, essa semana a gente voltou com os atendimentos presenciais. Ainda devido a essa fase da pandemia, estamos com horário restrito, das 10 às 4. Lembrando que os atendimentos presenciais é necessário fazer agendamento. Bacana, então você pode ligar no 3231-0330 ou no 3231-4902, fazer o agendamento para ter o atendimento presencial aqui na sede. Para tratar assim daqueles serviços que nós prestamos ao associado, por exemplo, jurídico, departamento jurídico, assistência social, departamento psicológico, os convênios que a gente tem, né, plano de saúde, essas coisas, você vai fazer o atendimento e vai ser atendido aqui pelas nossas colaboradoras, dentre as quais a Stephanie é uma delas. Obrigado, Stephanie, pela sua participação aqui nessa parte do quadro, né, que a gente está apresentando. E lembrando a vocês que eu vou colocar aqui o horário de atendimento e os telefones que você pode entrar em contato. Agora que a sede retornou aos atendimentos presenciais, se alguém ligar nas linhas fixas, tem atendimento. Isso mesmo. Tá bom?
Agradecemos a Stephanie, mas fica aqui mais um pouquinho, Stephanie, que a gente vai dar mais uma boa notícia no próximo bloco. Bom, dando continuidade ao programa, para que eu possa liberar a Stephanie suas rotinas administrativas aqui no Cindy Guardas SP, conforme anunciado no programa anterior pelo Evandro, em comemoração ao Dia do Trabalhador, 1º de maio, o sindicato sorteou uma televisão entre os associados. Todo associado ao Cindy Guardas tem um número de cadastro, né? Então, o que nós fizemos? Pegamos a Loteria Federal para comparar com o número de cadastro e ver quem é o ganhador. No dia 1º de maio, por ser feriado, não teve sorteio da Loteria Federal. Teve no dia 5 de maio, que foi na quarta-feira, e aí a gente pegou aqui o resultado, né? O primeiro prêmio da Loteria Federal é 39568. Como a gente só considera a milhar, ficou 9568. Nós não temos cadastro com o número 9568. O segundo prêmio é 03949. A milhar é 3949. Nesse caso, nós temos um associado com esse número, não é, Stephanie? Quem que é? Mesmo. O nome do sortudo que ganhou essa televisão é o José Carlos Souza da Cruz. Pode ficar tranquilo que a gente vai entrar em contato com o senhor. Então, José Carlos Souza da Cruz. Isso mesmo. Parabéns, você ganhou uma televisão em comemoração ao Dia do Trabalhador. A nossa administração vai entrar em contato com o senhor e passar os detalhes para que o senhor possa vir retirar o seu prêmio e esteja convidado. Se quiser gravar aqui com a gente também e falar sobre, né, um pouco de como é o Dia do Trabalhador e como é ter sorte, né, nesse dia, esteja convidado também. Stephanie, muito obrigado pela sua participação, tá? No próximo programa vamos trazer a Beatriz, a Roberta, a Patrícia, a Moara 15 de novo, o José Wellington, Leonardo, para gravar com a gente. Obrigado, viu, Stephanie? Eu que agradeço. Continuando o nosso programa, mas não de forma tão harmoniosa, tão virtuosa, bonita, né, Márcio? Agora nós vamos tratar de um outro assunto um pouco mais cabeludo, né, mais espinhoso. Tem relação à vacina, né, a vacinação, qual os sindicatos, né, o sindicato e os sindicatos e a federação brigamos muito para ter acesso a essa vacinação, e saiu um parecer da Secretaria de Segurança Urbana relativo às pessoas que se recusaram a vacinar, né, Márcio? E aí peço para você que você dê uma explanada do que vai acontecer, né? Bom, beleza, Evandro. Antes de eu falar sobre o parecer, eu quero dar um recado para aquele colega que queria se vacinar e não pôde se vacinar por algum motivo, impedimento, ele não pôde se vacinar. No dia 4 e no dia 5, foi mais um grupo de pessoas se vacinarem, né? Desse pessoal que não pôde ir lá. No final de maio vai ter outro grupo. Então, lá, esse pessoal que ainda não conseguiu nem nessa segunda campanha ser vacinado, no final de maio nós teremos uma nova campanha, provavelmente 2 dias para se vacinar. Fique atento, tá bom? Mas, Evandro, o que aconteceu? Motivada por alguém, não sei quem foi, alguma pessoa deve ter motivado perguntando sobre isso, a assessoria jurídica da SMSU emitiu um parecer falando sobre consequências da opção por não vacinar. Nós somos livres, nós vivemos num país livre, as pessoas têm o direito de escolher ser vacinados ou não ser vacinados. Contudo, nós ocupamos cargos públicos, que têm responsabilidade com a sociedade. Sim. Então, o procurador ele entrou nessa linha. Ele pegou uma decisão do STF, ele pegou um parecer também do Ministério Público do Trabalho e praticamente replicou essas decisões no parecer dele. O que ele diz? Primeira coisa, ele fala da inversão do grupo de risco. A partir do momento que a gente tem uma boa parcela da sociedade imunizada, aquela parcela que não está imunizada passa a ser grupo de risco, porque leva o risco para ele e para as demais pessoas. Então, o colega que optou por não ser imunizado, nós temos 130 colegas na guarda que optaram por não ser imunizados, ele pode ser, a partir de determinado período, o grupo de risco. Ou seja, ele pode ser aquele restrito na unidade por não ter imunização. A administração pública entende que ele oferece um risco para a sociedade porque a sociedade já está se imunizando, né? Essa é a primeira consequência. E aí, o colega pode perder DA, que eventualmente perder a DA, que ou de repente ir para diária, essas coisas assim que acontecem com quem está restrito, né? Márcio, só pontuando, esse parecer do Ministério Público do Trabalho que você citou aí, o sindicato ele fez um comentário em alguns programas atrás. Sim. Nós já orientamos que poderia vir a ocorrer isso aí, falamos, né? Justamente. Nós falamos justamente desse ponto e das eventuais consequências. Mas como o Ministério Público do Trabalho, ele fiscaliza, né, ele cuida de servidores da CLT, a gente não deixamos meio que stand-by, né? Não leva muito ao conhecimento de todos, né? Mas agora é um parecer da Secretaria.
Isso. E o parecer do Ministério Público do Trabalho, tanto quanto a decisão do STF, eles são muito duros quanto a isso. Eles falam em perda do cargo público ou perda do emprego para quem é seletista, né? E na segunda etapa ali do parecer, o procurador fala da possibilidade de penalização de quem recusar-se a tomar a vacina. O STF entra nessa linha também. O STF entra na linha de que, uma vez estabelecida no PNI, que é uma lei, a vacinação é obrigatória e a pessoa não pode se recusar. Contudo, o STF fala que não existe uma pena para o cidadão, mas para quem ocupa cargos públicos, sim. Entendeu? Inclusive, ele fala que tem uma lei federal que um dos requisitos para ingresso no serviço público federal é estar vacinado, né? E aí ele vai detalhando aí. Significa dizer que nós temos alguns colegas aqui na Guarda Civil Metropolitana que optaram por não ser vacinados. Eles fizeram um documento e disseram, eu não quero ser vacinado, né? Pode ser penalizado? Segundo a Secretaria Municipal de Segurança Urbana, segundo a assessoria jurídica, sim. O que cabe a nós, enquanto sindicato? Fazer a defesa do trabalhador. A gente não tem como evitar a administração pública usar o poder disciplinar dela. Isso é poder dela, não dá para evitar usar. O que a gente pode fazer é a defesa do trabalhador, defender, principalmente, tem casos, Evandro, que a pessoa não vai tomar vacina por uma questão médica, né? Por exemplo, gestante. É justificável. Tem uma justificativa para não tomar vacina. Então, vamos fazer a defesa. E quem optar realmente por ideologia, não quer tomar vacina por ideologia, nosso departamento jurídico está à disposição, faremos a defesa, né? Se precisar, vamos até o último grau, a última instância de recurso para defender o colega, para que ele não seja penalizado. Mas o que a gente tem aqui a dizer a você é que pode ser, principalmente depois desse parecer, é possível que você seja penalizado. Além disso, pode ficar na restrição. Você podia exemplificar algumas consequências de imediato que a administração pode ter que vai afetar o bolso do trabalhador? DEAC. DEAC. Se o colega não for imunizado e ele for considerado como grupo de risco, ele vai ficar interno e vai ser impedido de fazer a DEAC, principalmente. Mas fora isso, tem outras consequências. Sair do Brasil, por exemplo, colega que quer viajar para a Europa, se não tiver imunizado, não vai. Entendeu? Tem aquelas outras vacinas que são obrigatórias, a da Covid já entrou na relação também, não vai sair do Brasil sem estar vacinado. Pode ser que você não consiga embarcar nem em voos nacionais. Não posso ir para a Ponte do Paraguai lá, né? Isso. Pode atravessar a Ponte do Paraguai. Pode acontecer, entendeu? Então, assim, a opção é livre. Só que, assim, a gente assume o ônus e o bônus das nossas escolhas, né? O que a gente tem que fazer aqui é conscientizar. A escolha é sua, meu amigo, a escolha é sua. O ônus é esse, o bônus é esse. De qualquer forma, o sindicato, só terminando a explanação, ele lutou por vidas. Esse é o nosso objetivo. Está aí o plano de vacinação, agora cabe a você fazer suas escolhas, como bem pontuou o Márcio. E as consequências, quem está impondo, né, vem do STF, agora a Secretaria, né, a assessoria jurídica da Secretaria. E aí, nesse sentido, Evandro, nós podemos nos sentir vitoriosos, porque só na primeira campanha, 5.485 policiais da GCM foram vacinados. 96% da categoria foi vacinado na primeira semana de campanha. Ainda tem a segunda dose ainda, né, em breve. Graças a Deus. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do programa Fique por Dentro. A você que nos assistiu até aqui, até esse último minuto do programa, nossos agradecimentos. E escute mais uma recomendação do nosso presidente Evandro. Pedimos a todos que curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, porque as informações que a gente trata aqui é de interesse do GCM de São Paulo e de todos os guardas municipais do nosso estado. Muito obrigado a todos e a todas.